Então, vamos aqui ouvir essa história maravilhosa. A leste do sol, a oeste da lua. Era uma vez uma aldeia de povos originários do norte do planeta Terra, naquela região bem no norte da Europa. Eles viviam com uma situação assim de bastante privação por conta do gelo, às vezes da falta de alimento, né? E tinha uma família que tinha muitos filhos, e eles tinham muita dificuldade para manter esses filhos, né? E mas eles tinham a caçulinha, a filha caçula, que era uma adolescente já, ela era a mais bela de todos os filhos. Ela era o xodó. E eles viviam com uma certa dificuldade. Num dia, eles estavam à noite, indo dormir, de repente começa uma tempestade de vento, assim, muito forte. E muito barulho lá fora, né? E o pai sai para tentar reforçar a cabana, para ver se está tudo ok, né, para proteger a família. Nisso ele vê que do lado de fora tem um enorme urso polar. E o urso polar fala com ele. E o urso polar fala assim: Olha, eu gostaria que você me desse a sua filha caçula para ser minha esposa. Se você fizer isso, você vai ter, nunca vai te faltar nada, você vai ter tudo, você vai ter condições de viver bem, de criar seus filhos muito bem, sua família vai ter condições materiais excelentes para o resto das suas vidas. E aí o pai fala assim: Nossa, mas eu não posso dar minha filha para o urso polar, né? Ele fala assim: Não, eu não posso, eu preciso falar com a minha filha. Aí o urso fala assim: Tá bom, amanhã eu volto e você me diz. O urso vai embora, o pai entra meio preocupado, fala com a mulher, eles ficam meio assustados e eles decidem falar para a filha. E a filha fala: Imagina, de jeito nenhum. Eu imagino, eu vou para um urso polar, ele vai me comer. Eu não, né, eu não posso, eu não quero isso. E aí, no dia seguinte, o urso volta. E o pai fala: Olha, eu falei com a minha filha, falei com a minha esposa, e realmente não dá. A gente não quer, ela não quer. E aí o urso fala assim: Pensa bem, porque toda a sua família vai viver muito bem se ela vier morar comigo. E aí ele volta para dentro, eu volto amanhã. Pensa aí mais um dia, eu volto amanhã. Então seria a terceira visita do urso, né? Aí o pai entra, fica pensando, fica olhando para aqueles filhos que estão todos com fome, e aquela situação miserável que eles vivem, não tem condições de se aquecer, né? Porque eles vivem num lugar que é muita neve. E ele começa a conversar com a filha, conversa com a esposa, e eles tentam, e a filha, para o bem da família, ela decide casar com o urso polar. Bom, no terceiro dia, o urso polar volta e a menina vai com ele. E ela monta nas costas dele e vai embora. Muito triste, né? E vai indo, até que eles chegam numa grande montanha e o urso bate na montanha. No momento em que ele bate, uma porta se abre. E ao entrar, passar por essa porta, eles estão dentro de um castelo assim maravilhoso. E ele leva ela para dentro do castelo e fala assim: Olha, ele dá um sininho para ela e fala: Tudo que você quiser, basta tocar o sino que essa coisa vai aparecer e você vai ter tudo que você sempre sonhou. Tá bom. E aí ela tá com fome, ela toca o sino, aparece um banquete, e aí ela tá com sono, aí imediatamente ela toca o sininho, ela tá num quarto maravilhoso, com roupas muito quentes, aquecido e tal. E aí ela vai dormir. E quando ela deita, entra uma pessoa no quarto, um homem que se deita com ela e eles passam a noite juntos. E ele é o marido dela. E
aí, quando o dia amanhece, ele sumiu. E aí, de novo no dia seguinte, e a vida vai passando, e todas as noites, aquele homem, que é um amante assim, incrível, trata ela muito bem, aparece, e todas as manhãs ele vai embora. E ela continua vivendo no castelo, ela tem tudo o que ela precisa, mas ela começa a ficar com muita saudade da família. E um dia ela pede para o urso polar para visitar essa família. E ele fala assim: tudo bem, desde que você não fique conversando sozinha com a sua mãe, em momento algum. Que você, no momento em que você ficar com a sua mãe, que tenha sempre alguém por perto. Se você sentir que não tem ninguém por perto, é, você sai da conversa. Porque se você der ouvidos para a sua mãe, uma grande desgraça vai se abater sobre nós dois. E aí ela não pode deixar, tal, tal. E aí ele vai e leva ela para um lugar, uma mansão maravilhosa, um castelo lindo. E ela fica assim impressionada. E ele fala assim: não, é aqui que a sua família vive agora. Então, vai, e a família está vivendo muito bem, todo mundo feliz e tal, e mais feliz ainda por vê-la que ela tá, ver que ela está bem, que ela está viva, né? Que ela está bem, e ela contando e tal, tal, tal. E aí a mãe quer saber um pouco como é que é esse casamento, tá? Fica tentando chamar ela para conversar lá no quarto, sozinha, e ela lembra do que o marido falou e fala assim: não, não posso. E aí ela desvia uma vez, desvia outra vez, até que chega um momento em que ela tá no quarto, ela tá indo dormir e a mãe vem para conversar com ela. E ela tenta desviar de um lado, desviar de outro, mas a mãe quer saber como que é a vida dela. Ela fala assim: não, eu sou muito bem tratada, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a mãe quer saber, na verdade, como que é essa vida sexual dela? Como que é esse amante? Como que é esse homem? E ela fala assim: não, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele me trata super bem, eu estou muito feliz, estou ótima, tal, tal, tal. E a mãe, mas não tem nada estranho, né? Tal. Ela fala: não, não tem nada estranho, a única coisa é que ele só vem quando escurece e vai embora quando clareia o dia. A mãe: então é aí, temos um problema, você tem que descobrir quem é essa pessoa, porque você pode estar dormindo com um monstro que vai te comer, etc, etc. Vou te dar uma vela mágica que você vai acender e você vai ver quem é essa pessoa, para você saber com quem você está. Aí ela leva a vela, né? Quem já ouviu Eros e Psique, né? Já vai sacar o que vai acontecer. Então ela leva a vela para o castelo, escondida tal, e aí de noite o marido vem, eles passam a noite juntos e tal, e ele dorme, ela acende essa vela e vê que ele é simplesmente o homem mais maravilhoso, mais lindo que ela podia imaginar. Só que pinga uma gota de cera quente em cima dele, ele acorda e fala assim: por que que você foi fazer isso? Por que que você foi ficar sozinha com a sua mãe, ouvir o que a sua mãe, fazer o que a sua mãe falou, você não confiou em mim. Eu estou enfeitiçado pela minha madrasta. De dia eu sou um urso e à noite eu sou um ser humano. Porque você fez isso, eu vou ter que imediatamente voltar para o castelo dela e me casar com uma princesa horrorosa que é a filha dela. E nisso ele desaparece. E ela fica ali desesperada, ela quer encontrar esse homem de novo, se redimir, né? E etc. E ela sai do castelo, ela começa a andar, andar, andar. Ela falou: e onde é esse castelo? Antes dele sumir, ela pergunta: onde é esse lugar? Ele fala: a leste do sol e a oeste da lua. E ela fala: como que eu vou achar um lugar que é a leste do sol e a oeste da lua? Como? Como que eu vou achar? É uma referência muito vaga. Ela começa a andar, andar, andar e tal, até que ela chega na beira de um penhasco e tem uma senhora muito idosa ali
na beira do penhasco, e ela se aproxima, ela fala, nossa, uma pessoa tão antiga, ela vai saber onde está esse lugar. E a velhinha fala para ela, olha, eu não sei onde esse lugar fica, mas eu tenho uma irmã que é mais velha que eu, e ela com certeza ela vai saber. E aí a velha está brincando com uma maçã, que a maçã é de ouro. E ela fica muito assim sensibilizada por toda a história que a moça contou para ela, e ela fala assim: "Ah, leva essa maçã com você, isso pode te ajudar". E na hora que a minha irmã vê essa maçã, ela vai saber que fui eu que te mandei lá. E aí a velha dá as dicas para ela, como ela chega até o lugar da irmã, chega lá, tal, encontra uma mulher mais velha ainda do que a primeira. E essa mulher está com uma linda pena esculpida em ouro na mão. E ela pergunta, conta toda a história, pergunta novamente onde fica esse castelo, que está a leste do sol, a oeste da lua, e a velha pensa, pensa e fala assim: olha, eu não sei. Mas eu tenho uma irmã que é ainda mais velha do que eu, e ela vai saber. É a terceira irmã. E ela fala assim: eu vi que a minha irmã te deu a maçã de ouro dela. Leva essa pena de ouro, porque isso pode ser útil para você. E lá partiu a moça para esse lugar onde está a terceira irmã, e ela chega lá, essa mulher mais velha ainda está com uma roca de fiar de ouro. E ela pergunta tudo de novo e ela fala assim: olha, eu não sei onde fica, mas eu tenho certeza que o vento norte sabe. Porque o vento norte, para quem mora no Polo Norte, ele tem um poder muito intenso, né? É um vento gelado, é um vento furioso, é um vento forte, e ele varre aquela região toda de uma forma muito rápida e muito intensa. E com certeza ele saberia onde está esse castelo. E aí elas ensinam ela até chegar a esse vento, ela chega lá, conversa com ele, e ele decide ajudá-la. E aí ela monta nas costas do vento, ele fala assim: eu sei onde está esse castelo. E eles voam, chegam nesse lugar misterioso, e ela está do lado de fora do castelo. E ela fica debaixo de uma janela do castelo, cantando, cantando, cantando. E ela está segurando a maçã de ouro, a pena de ouro e a roca de fiar de ouro que a terceira velha deu para ela. E aí a princesa, que é filha da madrasta, escuta aquele canto e ela olha na janela e ela vê lá embaixo uma moça sentada com 3 objetos dourados que ela acha muito atraentes, muito interessantes. E ela fala assim: me dá essa maçã de ouro. Ela fala assim: olha, eu dou, mas só se você me deixar ver o príncipe que está aí no castelo. A filha da madrasta do príncipe, né? Ela fala assim: tá bom, eu deixo você ir. Mas antes que a moça chegasse no quarto, ela fala: vem aqui à noite que você vai poder encontrar com ele. Ela deu um chá pro príncipe com um sonífero. E quando a moça chega no quarto, ele tá lá dormindo, dormindo, total. Ela não consegue acordá-lo, tal. E aí a princesa lá volta e expulsa ela do castelo. No dia seguinte, ela canta, canta, canta de novo. A princesa sai e quer a pena dourada. E aí ela faz a mesma coisa. Antes da moça chegar, ela dá um sonífero, ele dorme e ela não consegue acordá-lo. E aí chega terceiro dia, ela começa a cantar de novo. Ela só tem a roca de fiar agora para oferecer, né? E as pessoas que trabalhavam no castelo viram isso, entenderam o que estava acontecendo. E uma dessas pessoas, dos criados, né, do castelo, falou para o príncipe: olha, tem uma moça, assim, que ela canta, tal, e aí a princesa deixa ela entrar, mas ela tá te dando um sonífero para você não encontrar com a moça. E aí ele fala assim: ah, tá bom. E nessa noite ele não toma o chá, então ele fica acordado.
E aí, o que acontece? Durante o dia, a princesa viu a moça cantando, falou: eu quero essa roca de fiar de ouro. Ela falou: eu te dou, mas você me leva lá para ver o príncipe. E aí ela foi, e quando ela chega lá, ele está acordado. E do momento em que ela vê eles se encontram, ele fica extremamente feliz, né? E fala: nós vamos dar um jeito de sair dessa situação. E no dia seguinte é o casamento dele com a princesa. E aí, na hora do casamento, ele fala que, olha, só quem conseguir tirar a mancha de cera que caiu nas minhas vestes quando eu estava lá no outro castelo, vai poder ser minha esposa. Porque ele sabia que aquela vela mágica, somente a pessoa que pingou a cera conseguiria remover aquela marca de cera. E aí a princesa tenta, 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 claro que não consegue. E aí a moça vai, tenta e claro que consegue. E aí, no momento em que ele fala, então ela que vai ser minha esposa e não a outra, a madrasta, que é uma bruxa, fica furiosíssima e ela explode de raiva. Ela explode e desaparece no ar. E a princesa também fica totalmente imobilizada com aquela situação. O príncipe, nesse momento em que essa madrasta explode de raiva, a maldição é quebrada. E ele e a moça conseguem pegar tudo que era importante para ele, que estava no castelo, que tinha sido roubado por essa madrasta, e eles vão embora criar uma vida para eles, muito felizes, porque tinham se reencontrado, tinham quebrado a maldição e poderiam ficar juntos para sempre.